O Brasil amanheceu em estado de choque. Uma operação explosiva, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, colocou fogo no cenário político e jogou luz sobre uma rede de poder, influência e suspeitas que pode mudar completamente o rumo do país. O que parecia apenas mais uma investigação virou um verdadeiro terremoto institucional. E os desdobramentos são ainda mais graves do que muita gente imaginava. Logo nas primeiras horas, a Polícia Federal entrou em ação com mandados pesados. O alvo principal, o ex-deputado Rodrigo Bacelar, um nome que circulava nos bastidores políticos, mas que agora aparece no centro de um escândalo de proporções gigantescas. A prisão não foi apenas mais uma. Foi simbólica, estratégica e, acima de tudo, um recado claro: ninguém está fora do alcance. Bacelar foi preso em casa, levado inicialmente à sede da PF e depois transferido para o presídio de segurança máxima conhecido como Bangu 8, um local que já abrigou nomes históricos da política e do poder no Brasil. Essa transferência não é detalhe. Ela mostra o nível de gravidade atribuído ao caso. Segundo as investigações, existem indícios robustos de que ele teria participado de um esquema de vazamento de informações sigilosas. E não estamos falando de qualquer informação. São dados relacionados a operações contra o crime organizado, incluindo ações contra o Comando Vermelho. Se confirmado, isso representa uma infiltração extremamente perigosa dentro das estruturas do Estado. Mas o que mais chocou os investigadores foi o possível papel de Bacelar como peça de ligação entre o poder político e estruturas criminosas. A suspeita é de que ele teria alertado alvos de operações policiais, permitindo fuga, destruição de provas e esvaziamento de locais investigados. Esse tipo de atuação, se comprovado, não é apenas ilegal, é um ataque direto ao sistema de justiça. E foi exatamente isso que pesou na decisão de Moraes. O ministro destacou o risco à ordem pública, a influência política do investigado e a possibilidade concreta de continuidade das atividades criminosas. Em outras palavras, a prisão não foi apenas punitiva, mas preventiva para impedir que o esquema continuasse operando. Mas a bomba não para por aí. A queda de Bacelar acontece em um momento crítico. Poucos dias antes, ele já havia sofrido um golpe devastador: a cassação de seu mandato. A decisão, que envolve irregularidades eleitorais e suspeitas de abuso de poder, abriu caminho para uma recontagem de votos, que pode mexer com toda a estrutura política do Rio de Janeiro. E quando uma peça importante cai, todo o tabuleiro se mexe. Nos bastidores, o clima é de pânico. Não apenas entre aliados diretos, mas em todo o entorno político que, de alguma forma, teve proximidade com o ex-deputado. Isso porque a investigação não está fechada. Muito pelo contrário. Ela pode se expandir. E é aqui que entram nomes ainda maiores. Relatos indicam que Bacelar mantinha relações políticas com figuras de peso, incluindo Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Não se trata, até o momento, de acusações formais contra eles nesse caso específico. Mas o simples fato de conexões políticas já levanta questionamentos e aumenta a pressão. A situação se torna ainda mais delicada quando se lembra que Bacelar chegou a ser cogitado como um nome forte para disputar o governo do Rio de Janeiro com apoio bolsonarista. Ou seja, não era um ator periférico, era peça de estratégia. E agora está preso. Ao mesmo tempo, outro nome importante entra no radar: Cláudio Castro. O ex-governador do Rio foi declarado inelegível por 8 anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A condenação envolve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, incluindo o uso indevido de estruturas públicas. A queda de Castro soma-se à prisão de Bacelar e cria um cenário de verdadeiro colapso em uma parte da elite política fluminense. 2 nomes fortes, 2 quedas pesadas, 2 impactos diretos no futuro eleitoral do Estado. E isso não é coincidência.
Especialistas apontam que o que está acontecendo é uma espécie de limpeza institucional, onde investigações que estavam em andamento começam a produzir efeitos concretos quase simultaneamente. Quando isso acontece, o impacto não é apenas jurídico, é político, midiático e social. A população começa a prestar mais atenção. A confiança nas instituições entra em debate e o sistema reage. Outro ponto que chamou a atenção foi o contexto da operação. Ela está ligada à chamada Operação Unha e Carne, que investiga vazamentos de informações sigilosas e interferências em ações policiais. O nome já sugere o nível de proximidade entre os envolvidos, uma relação íntima entre política e estruturas ilegais. E se há algo que preocupa profundamente o judiciário, é exatamente isso: a mistura entre poder institucional e crime organizado. Quando um agente político passa a atuar em favor de grupos criminosos, a linha que separa Estado e ilegalidade começa a desaparecer. E isso representa um risco real para a democracia. Foi esse risco que justificou medidas tão duras. Nos bastidores do Supremo, a avaliação é de que esse tipo de caso precisa ser tratado com rigor máximo para evitar um efeito dominó. Se não houver resposta forte, outros podem se sentir encorajados a agir da mesma forma. E o efeito dominó já começou, mas no sentido contrário. Com a prisão de Bacelar, outras investigações podem ganhar força. Novos nomes podem surgir. Novas conexões podem ser reveladas. E o que hoje parece um caso isolado pode se transformar em algo muito maior. Enquanto isso, o clima político esquenta. Aliados tentam minimizar a situação. Falam em perseguição, em exagero, em motivação política. Já opositores afirmam que o caso é prova de que o sistema está funcionando e que ninguém está acima da lei. A verdade é que o país está dividido, e casos como esse ampliam ainda mais essa divisão. Mas existe um ponto em comum: ninguém está indiferente. A repercussão é enorme. Redes sociais fervem. Programas de TV debatem o caso. Analistas tentam prever os próximos passos. E o cidadão comum assiste, muitas vezes sem entender todos os detalhes, mas percebendo que algo grande está acontecendo. E está mesmo. Porque quando prisão, cassação e suspeitas de ligação com crime organizado aparecem juntas, não estamos falando de rotina política. Estamos falando de crise. Uma crise que pode redefinir alianças, derrubar candidaturas e mudar o jogo eleitoral. E tudo isso sob o comando de uma figura central, Alexandre de Moraes. O ministro, que já vinha sendo alvo de ataques e críticas de diferentes setores, agora reforça sua posição como um dos principais atores do cenário político-jurídico brasileiro. Suas decisões têm impacto direto e imediato, e essa operação deixa isso ainda mais claro. Agora, a pergunta que fica é: quem será o próximo? Porque se tem algo que a história recente do Brasil mostra, é que grandes investigações raramente param no primeiro nome. Elas avançam, se aprofundam e muitas vezes surpreendem. O caso Bacelar pode ser apenas o começo. E se for, o país pode estar diante de uma nova fase, mais intensa, mais dura e com consequências ainda maiores. E agora preste atenção, isso aqui é só o começo. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa história, cada nova revelação e cada reviravolta que pode mudar o Brasil, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque a qualquer momento pode explodir uma nova bomba. Porque no jogo do poder, quem achava que estava seguro pode ser o próximo a cair.